Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Resenha da Bola nesta sexta-feira. Aliás, sextou o carnaval. Que beleza, hein? Tem muita gente já com abadá, fantasia na mão. Maurício Camargo já está com a fantasia dele. Amanhã, lá no Moisés Lucarelli, né, no estádio da Ponte, já estará de fantasia. E vou falar para você, vou dar um prêmio, uma pizza no Dadá para quem acertar a fantasia que Maurício Camargo estará usando amanhã. Não sei. Você quer arriscar, Alex? Boa noite. Boa noite, Guina. Prazer mais uma vez estar com você. Olha, difícil Difícil, hein? Essa, hein? Hã? Mas eu vou pensar aqui. Até Até o final do programa eu te falo. É verdade. O Michael vou dar um falou, palpite. Olha o que o Michael falou pra mim, que ele vai de índio. Pelado. Olha, aguentar Maurício Camargo Olha... de índio vai ser difícil. Grande abraço, Mauricião. Obrigado pelo carinho aí. O Mauricião que também divide a apresentação aqui do Resenha da Bola conosco. Sexta-feira, ontem nós tivemos o início de mais uma rodada do Campeonato Paulista, a derrota do Guarani para o Palmeiras por 1-0. Resultado normal, vamos dizer assim, por estar jogando lá na Arena Palmeiras. Mas tem muita coisa boa que nós vimos ontem do Guarani, de cima do Guarani. É um time que está ajustado, Carpini vem fazendo um bom trabalho. O time ontem teve chances, no segundo tempo foi melhor do que o Palmeiras, diferente do Mirassol, do jogo do Mirassol, que o primeiro tempo só deu Mirassol na estreia do gramado sintético. Mirassol foi melhor no primeiro tempo, adaptou muito mais rápido. Palmeiras no segundo tempo, com a entrada do Bruno Henrique, acabou acertando o time fazendo 3. Ontem foi diferente. Palmeiras fez 1-0 e acabou sentando ou dormindo no resultado, como a gente fala no mundo da bola. E olha, não é que o Guarani teve chances de empatar a partida. Faz um trabalho muito bom, tem um meio campo de respeito, trabalha muito bem essa bola, só que acho que o Carpini falha numa questão em relação ao treinamento dessa equipe. É a finalização, é a parte final, é o último terço do campo. A gente divide o campo em 3, né, defesa, meio campo e ataque. Eu acho que o último terço ali falta essa situação do Guarani converter essas chances que tem para dentro. O Dudu, que fez o gol, perdeu um pênalti, mas mesmo assim, comemorando 300 jogos com a camisa do Palmeiras, um jogo festivo que poderia ter tido um outro rumo para o Guarani, Alex. Então, Guina, na verdade, eu vi um outro jogo, né? Eu acho que o placar de 1-0 não mostrou de fato o que foi o jogo, porque, principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras ele teve 2 ou 3 chances reais ali, né? Melhor do que foi contra o Mirassol, né? Bem melhor, né? Bem melhor. O meio de campo ali do Palmeiras, ele rodou muito bem com o Bruno Henrique, com o Rafael Veiga, o próprio Zé Rafael, né? Então, assim, teve uma mobilidade melhor ali no meio de campo, dando aí a condição de criação de algumas jogadas, inclusive uma delas resultou o gol numa arrancada do William Bigode, né? Então, assim, eu vi um Palmeiras muito aguerrido, muito forte no primeiro tempo. Eu acredito que o Guarani ele teve uma certa dificuldade também, Guina, com relação ao gramado, né? E todos vão ter, né? Exatamente. Porque é novo para todo mundo esse tipo de gramado. Um gramado rápido, um gramado que ele dá essa condição do toque de bola mais ofensivo, né? E o Guarani ali no começo, ele sentiu um pouco essa pressão. O Palmeiras ele fez 1-0 no primeiro tempo. Teve também esse pênalti que o Dudu acabou perdendo. E vou falar uma coisa, Guina. Uma ótima noite do goleiro do Guarani também. Aliás, Jefferson ele já Paulino. fez uma grande atuação no jogo em casa contra o Novo Horizontino. Aliás, ele foi destaque ano passado jogando no Rio de Janeiro. Tanto é que foi trazido para cá, para São Paulo, justamente pelo que ele fez no Rio ano passado, no Campeonato Carioca, e vem mostrando. Tudo bem, aquela falha contra o Oeste. Acontece, começo de temporada, isso é normal, mas depois o que ele fez contra o Novo Horizontino, no mínimo 3 defesas, vamos dizer aí, quase impossível de um goleiro fazer, ele acabou fazendo, e ontem de novo contra o Palmeiras. Mostra 2 coisas para mim, Alex. Que ainda a defesa tem problemas, porque quando o goleiro é o melhor jogador em campo, você tem certa dificuldade em marcar os atacantes adversários. E mostra também que o goleiro, numa outra vertente, que o goleiro está muito bem treinado. Parabéns ao treinador de goleiro do Guarani. E você vê que os lances que ele foi assim decisivo
Foram lances que ele praticamente ficou cara a cara com o atacante ali, né? O próprio pênalti que ele defendeu do Dudu também, foi um pênalti bem batido, não foi mal batido pelo Dudu. Ele acertou o canto e fez uma defesa muito bonita, em cima inclusive, né? Então, assim, parabéns ao goleiro que fez uma ótima partida. E a sua observação é muito oportuna, Guina, porque o Guarani ele teve sim vários picos ali de dificuldade na defesa, em termos de posicionamento, que deu aí essa vantagem, essa condição ao ataque do Palmeiras criar, né, e converter em finalizações que poderia ter se transformado num placar maior. Essa situação já havia ocorrido contra o Novo Horizontino jogando em casa. O Guarani só não perdeu o jogo contra o Novo Horizontino aqui por problemas justamente pelo fato do goleiro ter jogado muito bem. O Paulino jogou muito bem essa partida, também salvou o Guarani. Ontem não teve como salvá-lo, mas demonstra mais uma vez uma situação onde a defesa sofre um pouco, mas muito mais. Pode ser até em erros de posicionamento, claro, concordo contigo, mas muito mais pela não combatividade no meio-campo. Acho que ali precisa de mais um volante, um pouco mais de marcação para dar um pouquinho mais de estabilidade para a defesa. Porque eu acho que está sobrecarregando tudo em cima da defesa. E aí são jogadores que tecnicamente não são lá excepcionais, mas tem uma hora também que não aguenta, né? A sobrecarga de ataque adversário está sendo intensa. Foi assim com o Novo Horizontino, foi contra o Palmeiras e não pode deixar que toda essa sobrecarga caia justamente em cima do setor defensivo. A frente precisa marcar um pouquinho. Eu acho que os atacantes, um bom time começa com a marcação efetiva lá na frente, para não sobrecarregar aqui atrás. Se você não faz uma marcação sob pressão, se você não tira as linhas de passe do adversário, vai sobrecarregar lá atrás no sistema defensivo. Então acho que isso o Carpini precisa corrigir. É um detalhe, mas precisa corrigir. Com certeza, Guina. Eu acredito também que o Carpini precisa olhar com mais cuidado com relação a esse setor que você falou de meio de campo, principalmente nessa parte defensiva, né? E com certeza dá ali esse melhor resguardo, né? Essa melhor proteção, essa blindagem que os zagueiros ali precisam. O Guarani também teve algumas chances. Muito. Aquela do Crispim não pode perder. Uma tabela muito bem feita ali pelo meio, né? Ficou na Crispim com o Giovani, né? Exatamente. E foi realmente uma oportunidade muito boa. Teve uma também com o Alemão. Com o Alemão. Mas aquela tempo, ele cortou, mas aquela eu achei um pouco mais difícil. Ficou mesmo. Um pouco sem ângulo ali, né? Mas aquela do Giovani na cara do goleiro do Everton, aquela não pode perder. Com certeza. Não pode perder. Então, assim, o Guarani, ele não fez uma partida ruim, ele fez uma partida boa, porém, teve todos esses detalhes, né, principalmente defensivos, né, que poderia ter se portado melhor, né, e se tivesse tido a sorte de fazer um golzinho ali, a figura do jogo com certeza mudaria. Também acho. O Palmeiras tem muita dificuldade quando sai ou num placar adverso ou com um empate, o Palmeiras acaba se perdendo um pouquinho. Um dos fatores, para mim, que atrapalhou a montagem do time, que estava totalmente treinado para essa partida, foi no começo dela, logo no trabalho de aquecimento, o Bidu sentindo a coxa. Ali quebrou o sistema tático do Carpini, porque é um jogador que sai muito, muito veloz para fazer essa tabela, esse facão, um jogador muito importante, e ele não teve essa jogada pelo setor esquerdo que ele tinha com muita eficiência, inclusive com o Crispim também caindo pela esquerda. Então acho que a não presença do Bidu ontem foi fator preponderante para o Guarani ficar um pouco mais penso pelo setor direito. Com certeza o Bidu sempre que atuou ali, né, sempre faz a diferença, um jogador, como você falou, agudo, que vai para cima. Então, assim, realmente isso foi um fator negativo para o Guarani ontem, antes da partida, que realmente atrapalhou demais esse esquema tático do Carpini, Guilherme. O Guarani que volta a jogar somente na semana que vem, então tem praticamente a semana toda para trabalhar, e espera um tropeço do Corinthians amanhã. Ainda permanece, mesmo com a derrota, na liderança do seu grupo, no grupo D. Conta com uma vitória do Água Santa, ou empate do Corinthians e Água Santa amanhã lá em Diadema, para que o Guarani permaneça na liderança da competição. Acho pouco provável,
tá? Porque com uma das piores equipes do campeonato, o Corinthians teve a semana inteira para trabalhar, está focado só no Paulista. Vai ser muito difícil acontecer uma vitória ou um empate do Água Santa com o Corinthians. Mas o torcedor do Guarani também acredita que possa acontecer o Guarani se manter na liderança. Mas o importante é que os clubes dentro da chave do Guarani estão tropeçando. E esses tropeços estão mantendo o Guarani entre os líderes. É verdade. Isso é muito importante. Porque começa, já jogou contra o Santos, já jogou contra o Palmeiras, não joga contra o Corinthians, vai precisar só jogar contra o São Paulo, que o jogo será aqui dentro, aqui do Brinco de Ouro. Então, quer dizer, praticamente matando esses grandes, venceu o principal time, que era o Santo André dentro de casa. Santos. Tem o derby agora. Tem tudo para se dar bem, porque o derby é no Brinco de Ouro. Então tem tudo para se manter lá no ápice do campeonato e se classificar. Faltam poucas rodadas. O campeonato começa a ir daqui para frente agora na reta final. E o bacana, Guina, é que o Guarani, ele não tem, por exemplo, apesar da derrota de ontem para um time que hoje é a melhor campanha do Campeonato Paulista. Hoje é. Palmeiras. Superou o Santo André, até amanhã. Mas é a melhor campanha, né? Então, assim, perdeu, mas perdeu com dignidade, também perdeu acho. Jogando bem, né? Então, o Guarani, nessa linha de trabalho, apesar da derrota, ele vem mantendo um padrão de jogo, ele não está oscilando tanto quanto a gente vê, por exemplo, na Ponte Preta. Muito, né? Muito. Isso. Então, assim, é um fator positivo para o Carpini, é um fator positivo para toda a torcida do Guarani, que o Guarani realmente está fazendo o papel dele, né? E se continuar assim, como você falou, Guina, diante de um São Paulo que claro, aí, que oscila bastante também, diante do próprio derby, sim, né, com certeza vai chegar aí entre os finalistas desse campeonato, com certeza. E concordo com o Carpini que a filosofia de jogo deve ser mantida. A gente briga muitas vezes com o treinador que em casa joga de um jeito, chega fora de casa, eu vou recuar o time. Às vezes o time está montadinho, encaixadinho, tem uma filosofia de jogo, tem um sistema, um padrão de jogo certinho, você treina, joga muito assim, e aí quando sai fora de casa você tem que mudar o padrão de jogo, você tem que recuar as linhas, os jogadores não estão acostumados a isso, e aí acaba tomando pancada. Então já que é para jogar dessa maneira, jogue desse jeito, lógico, algumas cautelas você vai tomar, mas não significa que você precisa ficar recuando linha, montar 2 linhas de 4, nada, joga do jeito que está acostumado. O Guarani foi prova ontem, perdeu honrosamente, em pé, e garanto para vocês que se continuar jogando dessa forma, vai ser difícil perder para times que estão dentro do Campeonato Paulista, fora os 4 grandes, vai ser muito difícil perder para outros times. Não, e você vê, Guina, que o Guarani, ele, apesar de ter o Palmeiras, né, que é um time grande, jogando fora de casa, né, Palmeiras dentro da sua casa, no Allianz Parque, né, com toda a força que o Palmeiras tem, e o Guarani jogando de igual para igual. O Guarani, ele teve chances de empatar o jogo num determinado momento da partida e poderia ter saído com um resultado melhor. Verdade, né? Verdade. Então, é isso que você sempre tem falado. Jogou bem, teve a oportunidade de empatar e de fazer até mais gols, né? E, infelizmente, não aconteceu. Mas se vir nesse padrão, se continuar jogando dessa forma, o Guarani vai dar trabalho e vai chegar entre os principais. Ontem nós tivemos a divulgação, através de um dos grandes sites do futebol brasileiro, sobre os clubes que mais devem à União no futebol brasileiro. Depois nós vamos comentar isso no terceiro bloco, mas o Guarani aparece na 8ª colocação, preocupante. Seu clube em primeiro, hein, Guilherme? Não tem problema. 141,5 nós vamos ter a anistia. 141,5 milhões de reais para um time do Guarani que vem tendo campanhas pífias ao longo desses anos. Ou seja, onde está o dinheiro? O gato comeu? Na verdade é uma herança, né, Guina? Uma herança antiga, né, de várias gestões, de vários gestores, se podemos falar que eram gestores, né, Guina? Mas o Guarani, ele está tentando, ao longo desses últimos anos, se reestruturar, tem conseguido, de certa forma, os acessos, principalmente. Se você pegar aí os anos anteriores que o Guarani conseguiu os acessos da A2 para A1,
da Série C para a Série B do Brasileiro. Foram ações extremamente importantes para poder o Guarani ganhar força e se reabilitar de toda essa gestão, de todos esses anos aí negativos que o Guarani teve, né? Mas o problema está aí. Então, ainda, né, Guinho? Ainda. E precisa ser solucionado, precisa ser resolvido. E só vai ser resolvido com tempo, com gestão e com investimento, Guina, porque futebol não dá para se fazer sem dinheiro. Não tem como, né? Não tem como. Já há muito tempo a gente já vem falando dessa situação, não tem como você tocar um clube sem hoje um aporte financeiro razoável. Voltou o Corinthians, exemplo disso, e essa semana eu vi uma declaração do André Sanches, dizendo que o futebol brasileiro pode quebrar por alguns clubes estarem pagando muito mais do que valem alguns jogadores no Brasil. O Flamengo investiu forte na contratação do Meia, né, do Goiás. Não sei se agora estão querendo o Rony, algo em torno de 20 e tantos, 7 milhões de euros. Não sei se vale tudo isso. O Michael também foi pago um absurdo pelo Flamengo por um menino que não tem mais essa idade de garoto, que há 2 anos atrás praticamente tinha muita dificuldade de bater na bola, e porque fez um campeonato acima da média, já surgiu. Como é que nós estamos carentes de craques, hein? Olha só, Michael há 2 anos atrás era um jogador regular que muitas vezes não sabia dar um toque na bola. E hoje foi vendido, né, no mês passado, por mais de 8 milhões de euros para o Flamengo. Mas teve uma campanha também maravilhosa, né? Mas fez chover em Goiás, né? Então, mas aí que tá. Uma coisa é você fazer chover em Goiás. A outra coisa é fazer chover dentro do Maracanã. A sequência. Naquele time do Flamengo. A sequência, né? Eu fico preocupado com isso. E naquele time do Flamengo vai ser difícil ele jogar, então, hein? E por que investe uma fortuna num jogador como esse? Será que não tinha outros ali na Sul-Americana com uma qualidade até superior à dele? Por um lado é bom a questão do investimento que o Flamengo está fazendo, já fez nesses jogadores, né? Exemplo, Michael. Porém, né, digo bom assim, hoje o Jesus ele tem um time, né, praticamente de 18 atletas no mesmo nível. No mínimo 2 posições. No mesmo nível. Perfeito, 2 jogadores em cada posição. Mas a gente sabe que só joga 11. Então, né? As lesões estão vindo, já Exatamente. tem vários no departamento médico. Bruno Henrique já ontem, então. Né, já vai ficar um tempinho fora, né? Rodrigo Caio também. Mas plantel realmente ganha título, né? Se você não tiver um bom plantel, né, Guina, você não consegue também os ótimos resultados. Mas realmente, o Flamengo fez muito investimento, contratações de peso, ganhando muito, salário alto, né? Inflacionou muito o mercado. Os resultados têm que vir. Porque se não vier, a batata vai assar. Aí que está o problema. É verdade. Né, vamos à primeira parada aqui do Resenha da Bola. Logo após as mensagens comerciais, estaremos de volta rapidinho.